Olá, bem-vindo ao Pré-FMG. Eu me chamo José Costa e sou professor da área de Humanidades. Sou formado em Filosofia e Ciências Sociais e vou atuar com vocês tratando de questões relativas às áreas de Ciências Humanas. Nesse primeiro momento, nós trataremos de algumas questões ligadas à área de Filosofia, que é uma disciplina que vocês ainda não estudaram no ensino fundamental, mas que em breve vocês vão ter contato no ensino médio. E futuramente, caso vocês estudem no IFMG, vocês estudarão mais especificamente nas disciplinas de Filosofia e Sociologia. Bem-vindo, espero que possamos fazer um bom trabalho em conjunto, ok? Nesse primeiro momento, eu gostaria de tratar com vocês algumas questões relativas à importância das perguntas. Nesse primeiro momento, junto com as disciplinas de História e Geografia, gostaria de chamar a atenção para vocês, chamar a atenção de vocês sobre a importância das perguntas, isto é, a importância de questionar o mundo à nossa volta para que nós possamos compreendê-lo melhor. Eu vou passar aqui para que a gente possa entender isso melhor. Uma primeira pergunta que a gente pode fazer é uma pergunta bem simples, mas ao mesmo tempo ela é bem ampla, né? Quando a gente pergunta assim, o que é o mundo? Né? Reparem essa imagem aí. Essa imagem aí é lá da cidade de Ouro Preto, né? Não sei se vocês conhecem Ouro Preto, já visitaram Ouro Preto, né? Ouro Preto é uma cidade diferente do que a gente está acostumado, uma cidade cheia de ladeiras, cheia de subidas e descidas. E isso pode causar algum estranhamento. Mas reparem, né, quando a gente pergunta o que é o mundo, a gente fica um pouco descolado, né? É uma pergunta muito geral, né? O que seria o mundo à nossa volta? A gente tem um pouco de dificuldade de compreensão, né? Quer dizer, uma pergunta tão grande, uma pergunta tão gigantesca que nos faz pensar, né? Por exemplo, reparem a história, né? Como vocês leram na apostila, né? A história faz perguntas sobre o que já aconteceu. A história tenta entender o passado para nos fazer compreender melhor o futuro. Repare a importância das perguntas aqui. Né? Quando o historiador, né, o profissional de história, o professor de história, nos estimula a pensar sobre o passado, ele faz perguntas sobre o que aconteceu no mundo anteriormente. E essas perguntas serão fundamentais para que nós possamos compreender o mundo no qual nós vivemos. Quando a gente faz perguntas na geografia, né, como que o mundo se organiza, como que nós organizamos, como que nós compreendemos o mundo à nossa volta, essas perguntas estão diretamente conectadas à nossa compreensão do mundo, como que nós vamos viver nesse mundo. Né? Então, repare, as ciências em geral, né, história, geografia, a física, a biologia, a química, são perguntas, são áreas de investigação que fazem perguntas sobre o mundo, né? E sem essas perguntas, nós não teríamos os avanços que nós temos hoje, né? Então, essa pergunta mais geral aí, essa grande pergunta, né, ela está presente de alguma maneira em todas essas investigações que nós, seres humanos, nos colocamos frente ao mundo, né? Quer dizer, a gente pega essas perguntas e divide, né? Ao invés de perguntar o que é o mundo, a gente vai entender como que os rios se organizam, onde os rios nascem, como eles desaguam, do que é feito a água que compõe os rios, né? Do que as diferentes formas de vida vão se alimentar para se organizar e para viver num mundo com tantas possibilidades. O que eu quero dizer para vocês aqui nesse primeiro momento, minha gente, é sobre a importância desses questionamentos, né? A área que nós tratamos dessas perguntas mais gerais, né, como eu já disse, é a filosofia, mas de alguma maneira todas as ciências, todas as tentativas que nós desenvolvemos para compreender o nosso mundo envolvem essa questão. Né, que pode parecer uma questão muito estranha, muito distante, mas é uma questão fundamental para que a gente possa entender o mundo à nossa volta. Né? A gente pode pensar aqui na importância das perguntas, né? Como que as perguntas serão importantes para compreender o mundo à nossa volta. De alguma maneira, perguntar é uma necessidade humana. Né? A gente pode pensar até num exemplo. Imagina que a gente foi deixado num mundo, num planeta que a gente não conhece, e que a gente não sabe muito bem o que é e como funciona, mas que tem as mesmas características do nosso planeta, né? Quer dizer, a gente vai perguntar o que é isso? Onde é que eu estou? O que eu sou? O que eu posso saber desse mundo? Repare, são questões necessárias para que a gente possa viver nessa circunstância, né? Viver nessa realidade. Então, as perguntas aqui, elas são fundamentais, né, para que a gente possa interagir melhor com o mundo à nossa volta. Né? Lá nas aulas de história, nas aulas de geografia, a gente vai tratar de questões, de perguntas
que são fundamentais para que a gente possa se localizar no mundo, onde que a gente está, que tempo que a gente está vivendo, como que a gente vive, e uma série de outras questões que são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Né? E aqui eu coloco a importância das perguntas para o desenvolvimento das sociedades, né? O questionamento sobre o que a gente é, sobre como que a gente vive. Será que a gente vive da melhor maneira possível? Né? Então, essas questões, colocar essas perguntas vão ser fundamentais para o modo como nós nos organizamos como sociedade. Reparem, durante muito tempo, muitos de nós foram considerados inferiores em função da cor da pele, e isso possibilitou um processo de escravização de seres humanos. Até que alguém perguntou: isso cabe? Isso é justo? Isso é adequado? Reparem como as perguntas estimularam mudanças nessas sociedades que foram fundamentais para chegar no mundo no qual nós estamos. É o melhor dos mundos possíveis? De maneira nenhuma. Ainda existem muitas questões a serem colocadas, né? Muitas dúvidas que nós temos frente ao desenvolvimento da nossa sociedade, porém, por um outro lado, nós já alcançamos uma série de avanços que melhoraram a nossa vida de uma maneira ou de outra. Então, além de ser uma necessidade humana, né, perguntar sobre as coisas do mundo, sobre como que o mundo se organiza, sobre a nossa vida nesse mundo, é fundamental para que as sociedades, né, para que os agrupamentos humanos se desenvolvam. Um outro ponto, né, no qual as perguntas são muito importantes, é o desenvolvimento disso que nós chamamos de ciência, né? Eu falei há pouco, as ciências, elas envolvem muitas questões, né, muitas perguntas que vão nos estimular a observar, a tentar compreender melhor o mundo à nossa volta. Reparem os grandes desenvolvimentos tecnológicos e científicos. Nesse momento, a gente está aqui conversando, né, mesmo que seja numa situação de diferença temporal, mas nós estamos nos conectando através de meios tecnológicos, né? A palavra tecnologia, tekne, vem do grego teknelogos, né? Aplicação da razão, aplicação do conhecimento nos faz compreender o mundo e nos faz aplicar esses conhecimentos sobre o mundo a nosso benefício. Repare, um computador nada mais é do que um meio que nós utilizamos para organizar os nossos cotidianos, né, para organizar a nossa vida, a aplicação do nosso conhecimento para melhorar um pouco as nossas condições de vida. A gente pode reparar isso até nos remédios, minha gente, na medicina, nas diversas tecnologias que nós desenvolvemos para que a nossa vida pudesse melhorar. De alguma maneira, todas essas ciências, né, todos esses desenvolvimentos estão diretamente conectados a perguntas, né? Mas reparem a luz elétrica, né? A luz elétrica nada mais é do que a aplicação de conhecimentos sobre a eletricidade, né, que nos ajudam a ampliar o papel da luz nos nossos dias, né? Imagina uma situação sem luz elétrica, né, na qual nós não tivéssemos luz, né, para acender à noite. Esse é um mundo bem diferente do que nós estamos habituados. Então, nesse primeiro momento, né, a gente está conversando um pouco sobre filosofia, né, a gente vai perceber que perguntar é o passo fundamental para o desenvolvimento de qualquer resposta. Né? E quando a gente pensa nas ciências, vocês vão perceber que as ciências dependem e muito dessas perguntas. Né, as nossas investigações científicas sobre o mundo, o modo como nós vamos organizar todo mundo à nossa volta, depende fundamentalmente de perguntar. Né, e sem essas perguntas, nós não conseguimos os desenvolvimentos necessários para que a gente possa florescer como sociedade, como seres humanos e como formas de vida desenvolvidas que somos. Né? Quer dizer, isso essas perguntas, né, o desenvolvimento dessas formas de conhecimento serão fundamentais para que nós possamos mudar o mundo. Né? Reparem como que a mesa na qual eu estou sentado agora, ela dependeu de conhecimentos para que ela deixasse de ser uma árvore e transformasse, e fosse transformada em uma mesa. Mas qual é o impacto disso a longo prazo? Reparem, a gente está fazendo uma pergunta para tentar compreender o futuro, tentar compreender como nós nos organizaremos no futuro. Então, a sugestão aqui é que vocês fiquem atentos na importância das perguntas, como que perguntar vai ser fundamental para o desenvolvimento do conhecimento dos seres humanos, e como isso é fundamental para todas as ciências que nós estudamos na atualidade. Aqui no pré-IFMG, né, nós fazemos um curso preparatório,
Mas esse curso envolve, né, um estímulo a pensar essas coisas, né, a pensar outra vez, a fazer aquilo que a gente chama de reflexões, né, e a importância desses questionamentos, daquilo que nós vamos chamar de crítica, né, de crise. Crítica vem de crises, colocar em crise, nos fazer pensar, nos fazer entender um pouco melhor as coisas e o mundo à nossa volta. Essa atitude crítica depende fundamentalmente de fazermos perguntas, né? Afinal de contas, essas perguntas serão motores, né? Motores para o desenvolvimento do nosso conhecimento, que de alguma maneira vai nos impactar em todas as esferas da vida, do ponto de vista mais simples ao ponto de vista mais complexo, ok? Então, essa foi a nossa primeira discussão sobre filosofia, né, nas áreas de ciências humanas. E reparem, até a palavra filosofia, ela envolve questionamentos, né? Quer dizer, a palavra filosofia vem do grego philos, sofia, né? A busca da sabedoria, amigo da sabedoria. E a gente só atinge alguma sabedoria sobre a realidade que nos cerca quando nós fazemos perguntas, né? O que é tudo isso? Né? O que é tudo isso que nós estamos inseridos? Mais uma vez, parecem perguntas distantes, perguntas afastadas do nosso cotidiano, mas são perguntas fundamentais, né? Quando alguém pergunta assim, quem é você? Né? Nós respondemos o nosso nome, a nossa família, de onde a gente vem, onde a gente mora, o que a gente faz, o que a gente gosta. Mas é uma grande pergunta, né? Quem somos nós? Né? Quer dizer, o que é isso? O que é isso que fala, que pensa e que sente? Né? Repare, são perguntas fundamentais para que nós possamos nos compreender e compreender o mundo à nossa volta. Ok? É bom estar com vocês, espero que tenha sido proveitoso e compreensível para vocês nessa primeira aula. Um grande abraço a todos e até a próxima.